Oi pessoal, Gabi aqui, bem-vindos de novo ao meu canal. Para as pessoas novas que estão aqui, bem-vindos. Esse canal aqui meu é sobre saúde física, emocional e espiritual. Para vocês que são novos, ultimamente eu tenho feito vídeos sobre saúde emocional, porque o pessoal tem me pedido, tenho feito bastante vídeos sobre narcisistas. E esse é mais um, porque muitas pessoas estão me perguntando como é que a gente vai se identificar o narcisista. E que é uma pergunta muito boa, certo? Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu fiz uma lista de 20 coisas e pra não me perder eu escrevi aqui do lado, então eu vou ficar olhando pra lá e pra cá. Mas acompanha aí, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos saber como é que uma pessoa vira narcisista, né? Muitas pessoas acham que isso tem a ver com genética, o que também pode ser correto, mas a gente sempre pode. Se você, por exemplo, é filho de narcisista, você pode ficar até preocupado com isso, né? Tá na genética, como que é? O negócio é o seguinte: tudo que tem a ver com genética tem expressão genética. Então, e a gente pode modificar a expressão genética. Até uma pessoa que tem problemas, por exemplo, de diabetes na família, problema de saúde na família, se você come direito, você não expressa aquela genética do seu corpo, certo? Então você pode modificar essa genética. E a mesma coisa acontece com o narcisismo. Então, se você não coloca importância nisso, se você acaba percebendo que você tem alguns pontos narcisistas, você sempre pode tentar melhorar. Acontece que narcisistas que são desse jeito não conseguem enxergar nem que tem problema algum. Então, se você tá achando que possa ter algum problema, a chance é você não tem. Tá bom? Então, e como é que um narcisista acaba acontecendo, né? Às vezes, quando não tem a ver com genética, tem a ver com ou a pessoa tem muita atenção quando é criança, assim, muita atenção. Tudo que a pessoa faz tá certo, nunca tem ver consequências de nada. A mãe tá sempre passando a mão na cabecinha, sabe? Nunca fica de castigo. Tem sempre a mãe sempre dá uma desculpa na escola. Quando é assim, ou então quando é o contrário, quando a mãe e o pai castigam demais, põe de castigo demais, e essa criança vai ficando com raiva, e no final, quando ela cresce, quando ela vira adulta, ela tá sempre querendo aquela mãe e pai que eles não tiveram quando eram pequenos. Então essa atenção fica muito focada por causa disso, porque eles estão sempre querendo atenção, aquela atenção que eles não tinham quando eram crianças. Então são os dois extremos, né, quando elas são crianças. Eu acho que isso tem muito mais a ver com genética, na minha opinião. Porque, como eu falei antes, genética, a gente consegue modificar a expressão. Então vamos lá, gente. Eu criei uma listinha aqui com 20 coisas para identificar narcisistas. E eu acho que ficou bem legal essa lista, porque, assim, pelo menos pela minha vida, né, pelo que eu já passei com narcisistas, que já foi bastante, todos eles se identificam com essas 20 coisas que eu coloquei aqui. Então, se vocês conhecem alguém que a maioria tem várias desses de 1 a 20, é muito capaz que você esteja lidando sim com um narcisista. E outra coisa, gente, se vocês cresceram com pai ou mãe narcisista, a chance de você estar vivendo com gente narcisista à sua volta é muito grande também, porque vocês se acostumaram a dar desculpa para esse tipo de pessoa, vocês sempre se acostumaram a não se importar muito, tolerar demais. Então, a chance de você ter narcisista à sua volta é muito mais alta do que aquelas pessoas que não cresceram com pais narcisistas, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro que eu coloquei é: os narcisistas requerem atenção e admiração constante dos outros. Isso, né? Eles estão sempre. Ele sempre é o filhinho da mamãe, a filhinha do papai, sabe? Eles estão querendo sempre ser protegidos, eles requerem atenção, vocês precisam sempre estar. Você sai, você tem que ir pro lugar que essa pessoa quer. Se você tá assistindo televisão, é o canal que a pessoa quer, sabe? Tem tudo a ver com o que essa pessoa quer, porque eles se sentem mais importantes, eles se sentem no direito disso.
Então, por isso que muitas pessoas narcisistas eles acabam traindo as mulheres ou namoradas, namorado, maridos, porque eles se sentem no direito, eles não veem que tem problema algum. Isso é uma coisa que é bem... traição é uma coisa bem grande quando se fala sobre narcisismo. Por causa disso, eles nem sentem remorso, né? Número 2, sempre se sentem superiores aos outros, que é o que eu acabei de falar também. Eles estão sempre competindo com os outros, porque eles querem, eles precisam se sentir superiores. Então, se, por exemplo, eles estão jogando algum jogo e perdem, eles vão ter desculpa porque perderam, ou vão ter se machucado, ou fingir que se machucou porque perdeu o jogo de futebol, e daí, só joguei mal porque me machuquei. Então, sempre tentando ser superior, se sentir superiores, sabe? E se sentem mesmo quando não são. Eles arranjam desculpa para tudo, e é assim. Então, número 3, autoenvolvimento excessivo, vaidade e egocentrismo. Vocês conhecem alguém assim, gente? Uma pessoa que está sempre preocupada de vestir o melhor, de estar sempre tendo o melhor, tem eletrônico, vão só em lugares bons, e se vão em lugares que nem o McDonald's ou qualquer coisa assim, não falam pra ninguém, porque não quer que ninguém saiba. Eles só vão nos lugares de pessoas ricas, só tem as coisas melhores. E se não tem, gente, eles mentem que tem. Isso que é. Eles não querem se sentir inferiores a ninguém. Então, um autoenvolvimento excessivo. E é outra coisa, eles não gostam de emprestar nada para ninguém. Tudo é deles, né? E esse autoenvolvimento estão sempre, sabe, se olhando e se sentindo vaidoso, porque se acham lindos, se olham no espelho e se acham a coisa mais linda do mundo. E estão sempre falando isso. Como eu sou lindo, você não me acha lindo, sabe? Querendo que a pessoa fale, não, assim, você é lindo, você é linda. E para eles se sentirem importantes. Então, esse autoenvolvimento excessivo, vaidade e egocentrismo. Daí o quarto estão sempre conversando ou mentindo sobre dinheiro. Então, a falta de dinheiro ou o quanto eles ganham. Então, é assim, né? Dinheiro para eles é muito importante, porque dinheiro e poder vai mão em mão, né? Então, se eles não têm dinheiro, eles fingem que têm. E quando eles têm e você precisa, eles não têm. Eles mentem que têm. Ou então, eles estão sempre perguntando para você o quanto você tem. Não para poder te ajudar. Não assim, quanto você tá ganhando. Não é assim, para poder te ajudar. Não, quanto você tá ganhando. Para eles saberem como eles vão poder te manipular. Bem diferente. Porque daí ele vai te levar no restaurante super chique. E daí você não vai conseguir pagar a sua conta. Daí você tem que pedir pra ele, você pode pagar, tem algum problema se você, depois eu te pago, mas você nem quis ir naquele restaurante e acaba se encontrando numa situação horrorosa e tendo que pedir, por favor, e ele se sentindo superior. Tudo tem a ver com superioridade que eles falam, tá, gente? Então sempre mentindo, tem conta escondido de banco, escondem dinheiro embaixo do colchão, tudo pra poder manipular. Caso aconteça alguma coisa, eles ainda têm dinheiro. Sabe, eles preferem não ter amigo nenhum e ser enterrado com um monte de dinheiro no caixão, né? E outra coisa, número 5, sempre tentam controlar pessoas e situações. Através de dinheiro, mentira, chantagem emocional, né? Sabe, chantagem emocional assim... você vai lembrar disso quando eu morrer. Se você não, você não gosta mesmo de mim? Ou, sabe, vocês já ouviram isso, gente? Você é sério mesmo, que você pensa isso de mim? Daí você fica com dó da pessoa. Ou você tá cansada pra caramba, trabalhou o dia inteiro. A última coisa que você quer fazer é sair de novo. E no meio do caminho alguém te liga e fala, o narcisista te liga e te fala, tá lá deitado no sofá o dia inteiro sem fazer absolutamente nada, você trabalhou o dia inteiro, lascou, liga pra você e fala, passa na padaria pra mim. Daí você fala, não, tô morrendo de cansaço, só quero chegar em casa, você não fez nada, será que você pode passar na padaria você agora e comprar pãozinho?
Ai, mas eu não. Mas por que você já tá na rua? Você arranja desculpa. Você se sente mal se você não vai na padaria e fica arranjando desculpa pra ele. Ah, é verdade, já tô aqui. Mas, meu, eles não fizeram absolutamente nada. Não custa nada eles saírem, levantarem a bunda do colchão e ir pra padaria, sabe? É chantagem emocional que eles fazem toda hora, mentiras, falam que estão cansados, por isso que eles não vão. Eles usam isso tudo pra controlar. Então, outra coisa, número 6. Eles sempre precisam te lembrar que eles são os melhores disso ou daquilo. Exageram a importância deles. Sabe, qualquer briguinha. Você já passou por isso? Qualquer briguinha que você tem com uma pessoa narcisista, qualquer briguinha, eles te falam: ah, você não vai encontrar alguém melhor que eu. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu ganho isso, eu ganho tanto, eu te falo, eu te dou presentes, porque eu sou melhor, porque eu sou lindo, porque eu não fico. Isso aconteceu comigo, gente. Então, esse cara que eu tava namorando, que é um narcisista super ferrado, foi o cara que escreveu aquela carta que eu li no outro vídeo. Então, ele falou pra mim, a gente tinha acabado de terminar, ele é super antissocial, e uma semana seguinte ele já tava com outra. Que eu achei assim um absurdo, porque ele não conseguia se entrosar com ninguém. E daí eu falei, nossa, não esperou nem a cama esfriar, né? Já tá com outra. Daí ele falou, você não se liga. Eu, com esse corpo que eu tenho, você acha que você acha que eu consigo ficar longe de alguém? Olha só pra mim, olha, eu sou o melhor. Eu virei pra ele e falei assim, sabe por que você não consegue ficar com ninguém? Sabe por que você não consegue não ficar com ninguém? Porque você não consegue ficar sozinho. Você é um sanguessuga. Você tá sempre precisando de alguém pra sugar energia. Por isso. Então, eles precisam lembrar você que eles são os melhores daquilo e disso, tipo, com qualquer situação. Outra coisa é, número 7, diz que ninguém vai te amar mais do que eles, né? Essa que eu acabei de falar. Que é uma outra forma de manipulação. Que, se você tá na mão do narcisista, se você tá num relacionamento que é um pouco mais longo e essa pessoa já conseguiu te manipular tanto por tanto tempo, quando eles falam isso, ninguém vai te amar mais do que eu, você acaba achando que talvez isso seja verdade. E daí eles acabam prendendo você na situação, naquele relacionamento, porque você tem medo que alguém não ame você como ele ama. E sério, gente, se alguém te falar isso, cai fora. Porque ninguém, na sua mente normal, falaria um treco desse. Ninguém vai amar você. Claro que vai. Claro que vai, porque você é uma pessoa super legal, tem tudo de bom, e esses caras têm tudo de mal, essas pessoas horrorosas, e só querem te fazer sofrer. Então, cai fora. Se alguém falar isso pra você, manda sabe aonde. Então, vamos ver. Número 8. Não sentem remorso e só pedem desculpas quando tentam manipular a situação. Daí você vai, briga com ou nem brigar, nem tem a ver com briga isso, gente, é no dia a dia. Se aconteceu alguma coisa, que ele falou alguma coisa pra você torto, não pede desculpa. Eles não sentem remorso nenhum, eles não conseguem. Eles têm prazer de ver você sofrer, sabe? O final é disso, se eles fazem alguma coisa, eles ficam lá olhando só pra ver como você tá se sentindo. E se você perceber, gente, eles têm aquele olhar assim de tá adorando ver o que tá acontecendo, porque eles estão por cima da situação. Então, cai fora. Outra coisa, eles são muito passivo-agressivos, eles fazem chantagem emocional. É o que eu já falei sobre isso, né? Você vai lembrar quando eu morrer, ele fica falando, você vai me abandonar se você tá pra sair do relacionamento, eles começam a jogar o joguinho emocional de, você vai me abandonar mesmo, você não me ama, eu achei que você me amasse, faz esse joguinho emocional, tá? Então é outra coisa. 10. Eles não têm muitos amigos, são antissociais, sempre arrumam motivo pra não gostar dos outros e tem raiva das pessoas serem felizes. Olha só, então vamos ver, se você tá se relacionando agora com uma pessoa que é narcisista e não tem certeza se ela é, você veio num relacionamento já com um monte de amigos,
que a pessoa não conhecia. E daí você pega esse seu namorado, namorada, marido, narcisista, vamos conhecer meus amigos. E daí ele acha que todo mundo tem um problema. Todo mundo vai ter problema. Por quê? Por que eles fazem isso, gente? Isso que eu quero que vocês entendam. É porque eles querem que você ache que ele é superior a todos. Que todo mundo está embaixo deles. Esse é um dos maiores motivos. Então, todo mundo tem problema, sabe? Ninguém... Por isso que eles são antissociais. Por isso que eles não têm amigos nenhum. Porque eles sempre se acham melhores de qualquer outra pessoa. E eles têm raiva das pessoas que são felizes. Então, eles vêm... Isso aconteceu comigo também. Sabe? Com o narcisista que eu tava namorando. A gente saiu com os amigos. Ele lá no canto dele, sem se entrosar com ninguém. E daí eu falei pra ele, por que você não vem dançar com a gente? Todo mundo dançando, se divertindo. Pra que eu vou dançar com vocês? Vocês parecem um bando de macaco. Sabe, eles não têm noção do que é ser feliz, do que é... Eles não têm noção do que é ser feliz, do que é, sabe, se divertir. Não tem noção, eles não têm essa parte da cabeça, assim. Não foi sucedido a eles quando eles eram crianças. Ou então foi sucedido demais, que não tem importância nenhuma. Dá pra entender? Então, vamos ver. Outra. Eles têm geralmente, olha só esse. Eles geralmente têm algum tique ou um comportamento obsessivo compulsivo. Então, porque a mente deles sempre que está trabalhando, eles estão sempre incomodados com alguma coisa. E quando a pessoa está incomodada, geralmente ela fica ansiosa, certo? Ou então ela está pensando como se fosse a sua vida fosse um jogo de xadrez para eles. Então, eles estão sempre, sabe, programando o que eles vão fazer no futuro, como é que eles vão... E a mente deles, eles têm uma memória que é absurda, né? Pra mentir tanto, né? Tem que ter uma memória boa. E então, eles estão sempre com essa ansiedade, eles acabam criando uns tiques nervosos, né? Que nem, por exemplo, um namorado que eu tinha ficava fazendo assim toda hora. Uma outra pessoa ficava raspando o pé assim, o pé fica raspando, elas nem percebem. Um outro ficava mastigando gelo, tinha que ser gelo moído, ficava mastigando gelo. Eu até falava pra ele, meu, você vai quebrar seu dente um dia. Ele, não, eu gosto. Daí eu ficava no quarto lá em cima, o caso era um sobrado, e eu ouvia ele mastigando o dente lá embaixo. Eu falei assim, meu, geralmente eles têm uns tiques nervosos, então... Ou então aquela obsessão, sabe, de ter que ter a casa limpinha toda hora. Se você tira uma coisinha do lugar, eles já percebem. Porque eles estão sempre com a mente deles tendo que estar trabalhando de alguma forma. De uma forma ou de outra. Tá, próximo. 12. Raramente perguntam sobre o que está acontecendo na sua vida. Ué, a não ser que eles estejam tentando te manipular, né? Então... Eles nunca se importam com você de verdade. Eles não estão nem aí pro que acontece com a sua vida. Eles raramente perguntam o que está acontecendo com você. Se você chega... E é uma outra coisa aqui, lá no final que eu coloquei, é como se você estivesse falando com a parede. Mesmo que você teve um dia horroroso, sabe? Que nem... Outro exemplo pra vocês. Essa pessoa que mastigava gelo. Uma vez eu fui pro Brasil, porque minha avó tava no hospital doente. Eu fiquei lá no Brasil, fiquei aí no Brasil com a minha avó no hospital a semana inteira que eu tava aí. Quando eu voltei, ele nem me perguntou, e aí, como tá sua avó? Sabe, tá tudo bem? Não me perguntou uma vez. Daí eu perguntei pra ele, você não faz questão de me perguntar como que tá? Ele falou assim, se você quiser falar, você fala, não vou ficar perguntando. E foi essa a última conversa que a gente teve. Logo depois disso eu falei, você não presta, você não vale nada. E terminei com ele. Foi esse o final, quando o copo derrama, assim, de água. Chegou até o final, eu não aguentei. Daí uma outra coisa que vamos ver. Eu tava aqui, não se importa com você de verdade. Se eles se importaram é só porque eles querem alguma coisa, né? Então fica ligado. 13. Estão sempre fantasiando sobre sucesso, poder, beleza, inteligência ou romance ideal. Esse daí, gente, olha só.
Isso é porque eles estão sempre fantasiando. E por que eles estão fantasiando? Porque eles nunca sentem que eles têm o suficiente. Eles nunca sentem que têm o melhor. Eles estão sempre procurando mais. Sempre procurando mais. E é por isso, inclusive, que eu acho, que não tenho certeza, né? É por isso que eu acho que eles acabam traindo as pessoas. Porque eles nunca estão suficiente, a mulher ou o marido. Sempre tem algum problema. Eles sempre estão pedindo. Tem até casos que o marido ou a mulher pede pro outro fazer cirurgia plástica, porque o fulano ou a fulana é mais bonito que ele ou que ela. Então pedem para alguém fazer cirurgia, para você fazer cirurgia plástica, e por isso, e mesmo assim vão e traem você. Isso já aconteceu, gente. Já ouvi casos já muito perto de mim que isso aconteceu. Então é muito. Olha, vamos chegar aqui. Se alguém falar pra você, não importa se você tiver 50 quilos, 100 quilos, 300 quilos. Se alguém virar pra você e falar que você precisa fazer cirurgia plástica porque você não é bonita ou porque a fulana é mais bonita que você, manda a merda, tá? Porque é o seguinte, se a pessoa se importa com você, ela não vai chegar falando assim. A pessoa vai ter mais sensibilidade, vai tentar te ajudar, ao invés de tentar te colocar pra baixo. Essa que é a grande diferença. Essa que é aquele, sabe, aquele pouquinho de diferença que faz toda a diferença. Então, tem gente que precisa perder peso e precisa de alguém que ajude, certo? Mas se você chegar falando, você tá feia, porque você não faz cirurgia plástica, isso não é uma crítica construtiva, né? É uma crítica destrutiva. Pra quê? Pra depois, se ele trair você, ou se ela trair você, ele te falou, porque você não fez isso, porque você é feia, eu não te falei pra você perder peso, blá, 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 blá. Tá? Então, presta atenção nisso, tá bom? Outra coisa, vamos lá. 14. Eles tiram vantagem dos outros para alcançar seus próprios objetivos, né? Ou então, por exemplo, eles cobram mais para alguma coisa que custa menos e eles arrumam desculpa para isso, né? Se alguém precisa, trocar um pneu, você vai, liga, leva o seu carro para trocar o pneu, a pessoa fala que todos os pneus tiveram que trocar e te dá uma desculpa por quê? Você acaba acreditando, então eles tiram vantagem de você. E daí se sentem superiores, porque você não percebeu que isso tinha problema também? Você foi no outro mecânico e o outro mecânico não falou isso pra você? Esse mecânico deve ser horrível, hein? E se sentem mais superior e você não tem a menor ideia, porque você não conhece, não sabe de carro, não sabe de nada, e acaba acreditando nesse idiota ou nessa idiota, e se ferram, né? Porque eles estão só tirando vantagem. E lá dentro tem aquele foguinho aceso, adorando ver você sendo manipulado. Porque eles adoram isso. Isso que é o assustador, eu acho. Vamos ver outra. 15. Desconsideram os sentimentos dos outros. Eles não têm empatia. Então, gente, eles fingem se importar com alguma coisa, mas não se importam em nada. E por que eles não se importam? Que nem aquele cara que não se importou que é com a minha avó, com a minha vida, com nada. Eles fingem que se importam, mas não se importam. E, sabe, eles eles não estão nem aí. E por que isso acontece? Porque eles não conseguem não conseguem sentir o que você tá sentindo. Por exemplo, comigo, eu tava preocupada com a minha avó, que pudesse acontecer alguma coisa com ela, tava super estressada, mas ele não consegue sentir como eu posso estar me sentindo, ele não tá nem aí. Ele é uma pessoa que não tem empatia nenhuma. Isso que significa ter empatia? Você se colocar no lugar da pessoa. Então, por exemplo, se alguém sofreu um acidente de carro, a primeira coisa que uma pessoa que não é narcisista vai falar é: tá tudo bem? Tá todo mundo bem? Aconteceu alguma coisa? E daí, se alguém falar, quebrei a perna, a pessoa, putz, que horror. Mas se eu for um narcisista, vai falar: que pena. Sabe, eles sabem o que falar, mas eles não sentem aquilo, eles não têm empatia, eles não conseguem se colocar no seu lugar. Então, quando acontece isso, eles não estão nem aí por como você se sinta. Porque eles não entendem, eles não conseguem nem entender. Vai além da inteligência isso, né? Sentimento. E a narcisista não tem sentimento, eles não têm sentimentos bons, né? São só coisas ruins que têm inveja, na verdade,
E tentem sugar isso de você. Vamos ver outro. Acabei de falar. Vamos aqui, ó. Muitas vezes eles têm inveja dos outros ou acreditam que outras pessoas têm inveja deles. Então, eles podem causar a pessoa algum mal por causa disso. Eles sentem tanta inveja dos outros que eles acabam podendo... Por exemplo, se eles têm inveja... Vamos falar assim, uma narcisista mulher tem inveja de uma narcisista amiga dela, do cabelo dela. Ai, cabelo lindo, não sei o quê. E olha só, meu cabelo não é desse jeito. Por exemplo, tá? Pode ser mãe, pai, chefe, amigo, qualquer pessoa. Se a pessoa vai falar... Se ela tiver inveja mesmo e não conseguir alcançar, porque ele não consegue se sentir melhor, o que vai acontecer? Ela vai fazer alguma coisa pro cabelo dessa menina ficar ruim, ficar feio. Ou vai colocar coisa no shampoo, ou vai cortar sem a pessoa... Eu já fiquei até sabendo de caso que uma pessoa cortou o cabelo da outra, sem a outra perceber. Já pensou, gente? E deu uma gratificação nessa pessoa. Não é uma coisa horrorosa, gente? Fala sério. Essa inveja, né? Acaba levando a pessoa a ficar louca, porque ela precisa estar na liderança sempre. E nem sentem remorso. Isso que é o negócio. Eles não sentem nem remorso que isso acontece. Eles acham a coisa mais natural do mundo que isso tenha acontecido. Próximo. 17. Mostram comportamentos e atitudes arrogantes. Esse é o mais fácil, né, gente? Vocês não sabem aquele olhar de superioridade, né? Sempre se acham o melhor de todos, são arrogantes. E assim, vamos dar um exemplo, então. Um exemplo seria uma pessoa que é narcisista, vai num restaurante e o restaurante tá cheio. Então, tem uma quantidade de garçom normal no restaurante e os garçons têm que servir as mesas. Só que essa pessoa que é narcisista se sente no direito de ele, como ele é o melhor, ele se sente melhor, o garçom tem que estar lá dando água para ele, refrigerante, na hora que ele tiver tirado da boca. A pessoa tem que estar lá pra ele, entendeu? Então, esse é um exemplo de arrogância, né? Ele se sente tão melhor que os outros que não importa as outras pessoas. Ele é o melhor, ele é arrogante dessa forma e não tá nem aí com os outros, com os sentimentos dos outros, como a gente já falou, né? Então, essa outra. 18. São muito críticos dos outros. Eles só sabem falar mal dos outros. Julgam qualquer coisa, qualquer pessoa. E por que é isso, né? Porque quando eles julgam, eles criticam os outros, eles se colocam, eles são melhores. Então, eles estão sempre tentando estar lá no primeiro lugar do pódio. Então, se eles veem que alguém possa ser, tem uma possibilidade de ser melhor que eles começam a julgar, criticar, para os outros olharem para aquela pessoa de uma forma errada, pelo julgamento do outro, e daí coloca a pessoa para segundo ou terceiro lugar e ele vai para primeiro lugar, porque inclusive foi ele que descobriu, né, que a pessoa é assim. É uma coisa de, loucura. Vamos lá. 19. Nunca realmente te escutam. Você se sente como se estivesse falando com uma parede, né? Por exemplo, vamos lá. Ele tá mexendo no iPhone, sei lá o que, e você chega falando, aconteceu isso comigo, aham. Então, nem aí. Você tá falando com uma parede. Seu cachorro, pelo menos, fica com a orelhinha assim quando você fala com ele, né? Pergunta alguma coisa. O seu esposo, ou mulher, ou chefe, não estão nem aí. Só se eles precisam de alguma coisa que eles vão querer te escutar. Pra ser benefício deles, não pra seu benefício. Isso, gente, desculpa, mas não. E a última coisa, que é o 20, são mentirosos patológicos. Esse, gente, assim, eles mentem não porque... Eles mentem por manipulação. Então tem a mentira por manipulação, que eles mentem para conseguir alguma coisa. Ou então, eles mentem por qualquer coisa, porque eles sentem necessidade de mentir. Eles têm essa necessidade. Vai saber por quê. E sabe por quê? Porque quando eles mentem, e eles sabem, pode ser qualquer coisa. Você fala assim, vamos dar um exemplo, vou mentir, você vai sair do trabalho que horas? Eles falam, vou sair às 7 da noite. E na verdade eles vão sair às 6, mas eles falam às 7 pra você acreditar e eles pensarem na cabeça deles,
Ah, como eles são idiotas, ela acreditou em mim. Eu sempre saio às 6, por que ela achou que hoje eu fosse sair às 7? Sabe? Então eles se sentem superiores porque eles mentiram pra você e você acreditou na mentira deles. Então é uma mentira patológica que não leva a lugar nenhum e você acaba acreditando neles. E uma outra forma deles mentirem é um negócio que aqui nos Estados Unidos eles chamam de gaslighting, que aí seria iluminação a gás, que é uma terminologia na psicologia que de um filme que teve, que era esse cara que era casado com essa mulher e o cara era narcisista. E todo dia ele diminuía aquela iluminação a gás, sabe? Diminui o gás, então a luz fica mais. Diminui a luz. Então, todo dia ele diminuía um pouquinho e a mulher falava: a luz tá mais baixa? E ele falava pra ela: não, foi você que baixou a luz. Ele mentia pra ela: foi você que baixou, você não lembra? Daí ela falava: não lembro. Todo dia ele fazia a mesma coisa e ela começou a achar que ela tava louca. E isso acontece com muita gente. Isso é uma das coisas que é muito difícil identificar no narcisista, mas se você for perceber, acontece muito. Já aconteceu comigo também, de quando eu estava casado com meu ex-marido narcisista, que eu da garagem, tinha uma janela e eu vi ele bebendo, ele era alcoólatra, e eu vi ele bebendo. Eu vi, gente, ele bebendo, tá bom? E com os meus olhos. Eu entrei e ele tava deitado no sofá. Daí eu falei: você tava bebendo? Sabendo já que ele tava bebendo. Só perguntei só pra ele falar: sim, estava bebendo. Mas eu falei: mas você tava bebendo? Você não tinha falado que tinha parado de beber? Ele falou: não tava bebendo. Tô aqui deitado já faz tempo. Daí eu falei: mas eu vi você beber da janela. Não tava bebendo. O que você viu? Não vi. Gente, eu acreditei que ele não tinha bebido. Eu achei que eu estivesse ficando louca. Eu falei: eu tô vendo coisa já, o que tá acontecendo comigo? E no dia seguinte eu fui no carro e o que você acha que aconteceu? Achei a receita da bebida, da loja onde ele tinha comprado na bebida no dia anterior. Então daí eu falei: não tô ficando louca, ele é um puta de um mentiroso. E isso, gente, acontece bastante. E eles fazem isso para você parar de acreditar nos seus próprios 5 sentidos, na sua visão, na sua audição. Eles começam a te enlouquecer de uma forma que você acaba dependendo dele. Então, por exemplo, você não confia em você mesmo para as coisas que você vê, para as coisas que você ouve. Você está sempre perguntando para ele, querendo a afirmação deles. E por quê? Para eles se sentirem superiores e terem manipulação completa de você e da sua vida. Então, gente, esses são os 20 itens para você identificar um narcisista. Os narcisistas que já estiveram na minha vida tem todos esses todos 20. Então, acho que se você tiver a maioria, se você conhecer alguém que tiver a maioria desses 20, já é uma indicação enorme que essa pessoa pelo menos está ao caminho de virar um narcisista, ou que seja um narcisista muito bom que você ainda não tenha percebido que essa pessoa é. Mas aí, sabendo, né, esses itens, vocês já ficam alertas. E, gente, sai dessa. Você não merece, ninguém merece passar por perder tempo, porque no final a gente percebe, no final você tá desgastado, você tá cansado, daí você olha pra trás e fala: nossa, que tempo perdido que eu passei com uma pessoa que não tava nem aí pra mim. Sabe, tem muita gente boa nesse mundo e você não precisa ficar perdendo tempo com gente que não presta, tá bom? Então fica aí essa dica pra vocês. Me fala aí o que vocês acharam do vídeo, comentem aí nos comentários quais dessas 20 coisas vocês estão presenciando, né? Estão presentes na sua vida, para eu ficar sabendo, e a gente vai trocando ideia. Beijão a todos, até mais. Tchau!